Olá! Em resposta à profunda queda de renda em decorrência da pandemia, o governo do estado encaminhou e os deputados aprovaram a criação de um auxílio permanente, que poderá chegar a 100 mil famílias. Aprovado em regime de urgência, projeto de lei proposto pelo governo estadual cria o programa Mais Social, que passa a transferir, por meio de um cartão magnético, R$ 200 mensais a famílias em situação de vulnerabilidade social para compra de alimentos e produtos de higiene pessoal. Ao menos 100 mil famílias devem ser atendidas pelo programa. Quem vai decidir onde comprar? O beneficiário. Não é o governador, não é a Assembleia Legislativa, não é um grupo de supermercadistas. Quem está decidindo onde comprar é quem está sendo beneficiado. E isso aí é a democratização do recurso público que vem do imposto e que está sendo aplicado de volta nesse momento de pandemia. Durante a votação, os parlamentares destacaram os aspectos positivos da proposta aprovada por unanimidade. Dentre eles, a possibilidade de fomentar a economia local frente às dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19. Isso, com certeza, vai gerar uma movimentação no comércio local dos 79 municípios, onde as pessoas terão condições mínimas de ter uma segurança alimentar, também comprar materiais de higiene pessoal. Então, parabéns ao governo. Gostaria também que tal exemplo fosse seguido pelos governadores que tanto criticam o governo federal, para que pudessem também estabelecer programas nas mesmas medidas que o Mato Grosso do Sul adota agora. A mudança que foi feita aí com esse cartão, os beneficiários só vão poder realmente comprar no comércio dos seus municípios, e isso também vai trazer um reaquecimento ao comércio local. A concessão do benefício vai utilizar dados do CadÚnico, o Cadastro Único do Governo Federal, para a seleção dos beneficiários. Um dos critérios para acesso considera a renda familiar de meio salário mínimo e que crianças estejam matriculadas e apresentem frequência regular na escola. Famílias com idosos terão prioridade no acesso ao programa, que vai ter incluído os 30 mil sul-mato-grossenses já atendidos pelo Vale Renda. Ao todo, a proposta do governo representa investimento de R$ 180 milhões. Registrar aqui a sensibilidade do governo do estado em fazer um projeto que possa ampliar o atendimento às famílias mais pobres do nosso estado, e atendendo a uma solicitação da Assembleia Legislativa. Elas não vão receber uma cesta já pronta, não vão ser obrigadas a comer aquilo que o governo determinar, mas elas vão receber um recurso para livremente terem acesso ao mercado e comprar aquilo que elas desejam e necessitam. Conforme as regras do novo programa, fica vedado o uso do cartão magnético para compra de bebidas alcoólicas, produtos à base de tabaco e a aquisição de bens e serviços não essenciais. Quem o fizer, perde o benefício, que no mês de dezembro poderá ter seu valor dobrado. 100 mil famílias, nós estamos falando de 500 mil pessoas, num horizonte de 2 milhões e 800 mil habitantes do Mato Grosso do Sul, praticamente 20% do estado atendido nesse momento, com recursos do governo do estado, fazendo sua parte na época da pandemia. Então, Assembleia Legislativa, 24 deputados estão de parabéns, governador Reinaldo está de parabéns, a sua secretária de Assistência Social, que junto com o Eduardo Riedel bolaram esse projeto para o governador, estão de parabéns. Mais cedo, a CCJR deliberou sobre esse e outros projetos que passaram pelo crivo dos deputados. Os deputados estaduais que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniram nesta quarta-feira para deliberar pareceres a 5 projetos, sendo a maioria relacionada ao enfrentamento da pandemia no estado. Os deputados Eduardo Rocha, do MDB, Evander Vendramini, do PP e professor Rinaldo, do PSDB, relataram com parecer favorável projetos de decreto legislativo que prorrogam até 30 de junho o estado de calamidade pública nos municípios de Rio Verde, Jardim e Glória de Dourados. A medida tem como justificativas a continuidade da situação de urgência causada pela Covid-19 e a necessidade da manutenção de ações emergenciais de prevenção e combate à doença.
todos nós sabemos aqui que estamos prorrogando de vários municípios e, nesse sentido, eu entendo também que nós devemos conceder essa possibilidade, caso necessite, ele utilizar desse mecanismo jurídico. Sempre enfatizando que, além do Ministério Público, da Câmara de Vereadores, de outros instrumentos de fiscalização que os municípios têm, aquele que, no momento como este, de tantas dificuldades, um dos momentos, talvez, da história, uma das maiores vulnerabilidades que a gente tem visto do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, e pessoas morrendo todos os dias, ai daquele que venha usar de má fé o recurso público. Portanto, eu não tenho dúvida de que nós temos todos os amparatos necessários para fazer a respectiva fiscalização. Nesse sentido, eu voto pela regular tramitação. Os deputados também deram parecer favorável ao projeto de decreto legislativo que indica Carlos Alberto de Assis para o cargo de diretor da AGEPAN, agência responsável pela regulação de serviços públicos de competência do Estado. Ainda durante a reunião, em regime de urgência, o projeto do Poder Executivo, que institui o programa Mais Social no Estado, recebeu parecer favorável da CCJR. O programa é uma resposta à queda de renda provocada pela pandemia. O projeto de lei que ora se encaminha presta-se a instituir o programa Mais Social, destinado às ações de transferência de renda temporária, com o objetivo de assegurar as condições mínimas alimentar e nutricional às famílias em situação de vulnerabilidade social. Diante do contexto pandêmico que impactou diariamente a vida da população, o governo do Estado de Mato Grosso do Sul reforça, por meio do programa Mais Social, o seu compromisso de atender às famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, especialmente aquelas que ainda não são beneficiadas pelos programas sociais existentes. O programa Mais Social visa, por meio da entrega de um cartão alimentação à família selecionada, a promoção da dignidade da pessoa humana e do direito à alimentação adequada e saudável, prerrogativas asseguradas na Constituição Federal, mas que, diante do cenário de pandemia, do agravamento da vulnerabilidade socioeconômica e do risco social, tem se distanciado ainda mais da parcela extremamente carente da população, não só no estado de Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. Todos os projetos relatados nessa reunião já foram encaminhados para votação no mesmo dia, devido à urgência na tramitação das matérias. Os deputados da CCJR voltam a se reunir na próxima quarta-feira, dia 7 de abril, às 8 horas da manhã. Indicação do Executivo para o comando da AGEPAN foi aprovada. As informações com o repórter Thiago Frison. Os deputados votaram também nesta quarta-feira, dia 31 de março, a indicação de Carlos Alberto de Assis para a AGEPAN, que é a agência reguladora de serviços públicos de competência do Estado, como fornecimento de água, fornecimento de gás e também o transporte intermunicipal. Essa indicação pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa, para que seja aprovada essa indicação, é uma exigência da Constituição Estadual. Então, sempre que vai terminar o mandato do atual diretor-presidente da AGEPAN, antes o governo precisa encaminhar esse nome para a Assembleia Legislativa, que pode aprovar ou não aprovar. O mandato do atual diretor-presidente, o Silvio Domingues, se encerra no próximo dia 11 de abril. Por isso, ao encaminhar o novo nome aqui lá para a Assembleia Legislativa, o governo já pediu urgência na análise, dado esse pouco tempo até o fim do atual mandato. Então, com essa análise, os deputados aprovaram o nome de Carlos Alberto de Assis, ele que está atualmente no governo do Estado, é secretário especial lá na Segov, e com essa aprovação, a partir do dia 12 de maio, passa a ser o novo diretor-presidente da AGEPAN. Para o Jornal Parlamentar, Thiago Frison. Deputados apresentaram emenda ao projeto de lei do Tribunal de Justiça que cria os cartórios virtuais em Mato Grosso do Sul. Originalmente, a matéria prevê que o serviço solicitado pela internet pode ser acompanhado de uma taxa de até 30% do valor original. Como já mostramos aqui no Jornal Parlamentar, a constitucionalidade da matéria foi aprovada, mas esse trecho foi bastante criticado. Essa emenda
assinada por 7 parlamentares, limita em 1 fermes, que é a unidade fiscal do Estado, a taxa de serviço e mantém o limite de 30% sobre o valor original. O deputado Barbosinha comentou a necessidade da inclusão desta emenda no texto. Estou apresentando uma emenda, aquele projeto da tabela notarial, daqueles 30%. E eu preciso de coletar 8 assinaturas, a emenda. Eu já tenho a assinatura do deputado professor Rinaldo, deputado Coronel Davi, Zé Teixeira e deputado Eduardo Rocha. Com a minha 5. Eu preciso de mais 3 assinaturas. Esse projeto, senhor presidente, se me permite, é aquele que estabelece que os emolumentos, patamares do cartório, aquele cartório virtual, eles não ultrapassarão a 30% dos valores dos emolumentos correspondentes aos atos praticados. Conversei com vários cartorários, com a representação deles, e não criaram oposição que nós criássemos um teto, um limitador. E a emenda que eu estou apresentando, ela limita o teto de uma UFERPS. Ele é importante, ele é interessante, ele é econômico e, pelo que eu percebi, não há oposição daqueles que montarão os cartórios virtuais desse limitador. A participação das mulheres na política foi um debate presente na Lemes ao longo de todo o mês de março. Um dos primeiros espaços que muitas mulheres ocupam são os legislativos municipais. E esses mandatos são cheios de adversidades e conquistas. Nossa equipe preparou uma reportagem especial que revela os desafios da participação feminina nas câmaras de vereadores. Acompanhe agora a primeira parte. 1.833.000. Esse é o número de eleitores sul-mato-grossenses. Desse todo, quase 53%, o que vale a pouco mais de 966 mil, são mulheres. Se o estudo da estatística e da probabilidade fosse aplicado às eleições, teríamos uma proporção semelhante de mulheres em cargos eletivos. Mas não. Homens elegem seus representantes desde a invenção da política. Mulheres o fazem há pouco tempo. Uma agulha no palheiro da história da humanidade. Nós conhecemos como democracia ateniense, é uma democracia onde somente os homens, descendentes dos fundadores da cidade e proprietários de terra podiam votar. Só eles eram cidadãos. Os estrangeiros, que eram chamados de metecos, os escravos, as mulheres, nenhum deles podia votar. Com relação à participação das mulheres na política, nós temos aí os primeiros movimentos sufragistas, e muita gente vai logo direto no movimento sufragista da Inglaterra, dos Estados Unidos. O movimento sufragista inglês ele é mais antigo que o movimento sufragista dos Estados Unidos, mas tem um detalhe. O movimento sufragista mais antigo que nós temos notícia e que deu resultado é o da Nova Zelândia. Já em 1893, na Nova Zelândia, as mulheres puderam votar. Já no Brasil, uma inspiração internacional motivou a primeira inclusão da participação feminina na política. No Brasil, nós temos a nossa pioneira do feminismo, a Berta Lutz. Berta Lutz era uma mulher do Rio Grande do Norte. Ela foi para a Europa, ela foi para a França, onde ela estudou biologia. E ela manteve intenso contato com as sufragistas dos Estados Unidos e com as sufragistas da Inglaterra. E aí ela veio e conquistou cada vez mais mulheres da sua região, do seu território, né, que é o Rio Grande do Norte. Em 1927, a Constituição do Rio Grande do Norte permitiu que as mulheres passassem a votar. Neste caso, em 1932, Getúlio Dornelles Vargas, ele criou a lei eleitoral. As eleições foram em 1933, né, após a Revolução Constitucionalista de 32, Getúlio planejou as eleições para 1933, e aí foi a primeira vez que as mulheres puderam votar no Brasil como um todo. No ano passado, os municípios do estado elegeram prefeitos e vereadores. O número de vereadoras cresceu, mas com relação ao todo, ainda está longe de uma paridade. Ainda predomina a figura masculina ocupando os assentos das câmaras municipais. Nós temos municípios no interior do nosso estado que em mais de 20 anos elegeram apenas 2 ou 3 vereadoras. Dados do pesquisador indicam uma tímida evolução no estado.
Conforme a população foi crescendo, aumentou também o número de assentos nas câmaras municipais. Em 88, o mais antigo da série histórica, 39 mulheres foram eleitas, o equivalente a 5,5% das cadeiras da época. Nos pleitos seguintes, 7% em 92, 12% em 96, seguido por quase 13% no ano 2000, 14,5% em 2004, quase 13% em 2008, 13,5% em 2012, 13% em 2016 e 19% na última eleição. Apesar de 2020 ter registrado a maior participação de mulheres nas câmaras dos municípios de Mato Grosso do Sul, 7 são formadas apenas por homens. Gradativamente, a participação feminina está aumentando no cenário político, só que ainda hoje essa participação é muito pequena e as mulheres têm muito espaço para conquistar. A representatividade nos legislativos municipais ganha importância não apenas pela busca por mera igualdade, mas pelo lugar de fala que essas mulheres têm e que passa a ecoar nas câmaras. O diferencial, com certeza, é a visão e a urgência. Naturalmente, o instinto materno pede razão e coração, dando respostas rápidas para os problemas que surgem. Nosso olhar é mais sensível às necessidades da comunidade. Depois que nós temos mais mulheres dentro da política, tem várias pesquisas que comprovam que as mulheres ocupando esses espaços de poder, nós temos um desenvolvimento social, um desenvolvimento na área das humanidades muito maior. Então a nossa luta é por igualdade, não é para ser menos ou mais do que ninguém. É um direito, por isso que a gente tem que ocupar essas cadeiras, porque nós somos mais 50% da população. Essa mulher que está na política, que está trabalhando, ou ela é mãe, ou ela já nasce com aquele instinto materno. Por isso, nós lutamos e defendemos muito o direito e a proteção da mulher na sociedade. Muito se fala na sensibilidade da mulher na política como propulsor da criação de ações de proteção a esse público, o que é importante. No entanto, as vereadoras, ao chegarem nos legislativos, ainda precisam mostrar que são competentes não apenas nesses temas, mas em outros que tradicionalmente ainda são ocupados por homens. Os desafios existem sim e eles são muitos, até porque a gente vem de uma sociedade patriarcal. Infelizmente, a cultura do machismo ainda está muito enraizada na nossa sociedade. Então nós mulheres precisamos quebrar esses paradigmas. Então aqui dentro, além da gente ter que ficar convencendo os colegas vereadores de que nós precisamos ter mais políticas públicas para melhorar a vida das mulheres, porque nós sofremos na ponta, sentimos na ponta a falta dessa política pública, a gente tem que lutar para que eles vejam a gente como igual, para que a gente tenha direito a ocupar os mesmos lugares, as mesmas posições que eles. Com certeza, a garantia de nossos direitos passa pela garantia efetiva dos nossos espaços. Nossa voz só terá sentido quando ocuparmos efetivamente nossos espaços políticos. A cultura da sociedade ainda coloca a mulher como administradora dos problemas da família, mesmo que ela atue no mercado. Na política, isso não muda. É que a mulher, ela ocupa muitas funções e a vida pública, ela toma muito tempo da gente. Então, muitas vezes, a gente tem que saber reaprender a administrar o tempo com a família, o tempo na profissão e também o tempo que a gente tem que se dedicar, destinar aí à vida pública. Está em análise na Assembleia projeto de lei que coloca as academias na lista de serviços essenciais de Mato Grosso do Sul. A medida valeria também para espaços públicos. A proposta partiu do deputado Herculano Borges, do Solidariedade. No texto do projeto, fica garantido o exercício físico como essencial para a população de Mato Grosso do Sul. Para possibilitar o acesso à prática, estabelecimentos prestadores desses serviços, como academias, e espaços públicos, como praças e parques, poderão permanecer abertos em pandemias ou outras catástrofes. O projeto exige que a abertura esteja vinculada à adoção de medidas de biossegurança, e o Executivo ficará a cargo de emitir decreto estadual regulamentando a aplicação da lei
caso ela seja aprovada e sancionada. Antes de vir para a Assembleia Legislativa, o deputado Marçal Filho atuou como representante do Estado na Câmara Federal. Um de seus projetos foi aprovado nesta semana pelo Congresso e vai virar lei, acabando com a diferença de salário entre homens e mulheres. No mês em que a Assembleia Legislativa conta com um calendário dedicado à participação feminina na política, mais uma boa notícia surge de Mato Grosso do Sul para valorizar as mulheres. É que acaba de ser aprovada pelo Senado uma proposta que, na prática, garante a igualdade salarial entre homens e mulheres. A medida foi apresentada pelo então deputado federal Marçal Filho. Claro que esta lei, que agora é lei, se tornou lei agora, foi aprovada pelo Congresso Nacional, essa lei que vem de um projeto da minha autoria não vai resolver os problemas, não vai acabar com a desigualdade salarial entre homens e mulheres, mas com certeza vai minimizar isso, digamos que vai melhorar isso, vai fazer com que as pessoas tomem consciência cada vez mais que não importa se é homem, se é mulher. O importante é a competência com a qual a pessoa exerce qualquer função, seja ela qual for. Não se pode distinguir a pessoa por gênero. O que vale realmente é o mérito de cada um. Mesmo tendo sido apresentado ainda em 2009, o tema até hoje não foi devidamente regulamentado. O deputado, que hoje atua na Lemes, explicou como surgiu a ideia do projeto. E lá, nesse longínquo 2009, quando o Barack Obama tomava posse como presidente dos Estados Unidos, o Bruno me disse nessa conversa no carro que o presidente Barack Obama tinha apresentado um projeto de igualdade salarial entre homens e mulheres lá nos Estados Unidos. E eu disse na ocasião, eu quero apresentar um projeto dessa natureza. E eu me sinto muito bem de ver uma semente que eu plantei lá atrás, no ano de 2009, florescer agora, frutificar agora. A senadora por Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, foi quem colocou o texto novamente em discussão. Representando a bancada feminina, ela avaliou a relevância da iniciativa. Nós não podemos mais discriminar as mulheres. A pauta da bancada feminina tem tanta prioridade quanto qualquer outro item da pauta. Dizer homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e nas relações de trabalho, nas mesmas funções, têm que receber os mesmos salários. Com a reforma trabalhista, nós demos um grande passo. A reforma trabalhista já veio, inclusive, dizendo que o juiz poderá aplicar multa, ou aplicará multa em caso de contratos iguais com pagamento de salários diferentes. O Abril Verde é uma campanha que dedica um mês à reflexão sobre a segurança no trabalho. E a Assembleia Legislativa é sempre parceira neste importante debate. O mês de abril fica verde para dar preferência à vida, à saúde e à segurança do trabalho e para alertar dos riscos nas atividades profissionais. Acidente de trabalho é aquele que acontece no local, no trajeto ou pelo tempo de trabalho e que causa lesão, perturbação ou doença que provoque redução da capacidade de trabalhar ou resulte em morte do trabalhador. A data de 28 de abril é o Dia Mundial em memória às vítimas fatais de acidentes de trabalho. Com 700 mil acidentes por ano, o Brasil fica em 4º lugar no ranking mundial de acidentes, atrás apenas da China, Índia e Indonésia. A cada 3 horas e 40 minutos, um trabalhador morre, e a cada 48 segundos é registrado um acidente de trabalho. Número que pode ser muito maior, já que 7 a cada 10 acidentes acontecem com terceirizados ou informais, e apenas 2 a cada 10 acidentes são notificados. Mato Grosso do Sul é o 14º estado em número de acidentes no ranking nacional, com quase 8 mil acidentes em 2019, ano em que há dados consolidados. O maior número de casos acontece no ramo hospitalar, com 580 notificações no ano. A cadeia produtiva da carne, a coleta de resíduos, o comércio varejista e o segmento de transporte rodoviário fecham a lista de setores com maior número de ocorrências. Regionalmente, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aderiu em 2018 ao Abril Verde e instituiu o dia 28 para memória às vítimas fatais de acidentes de trabalho e também para conscientização sobre a segurança do trabalho e prevenção a acidentes, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho, como informa o presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correia, do PSDB. Há uma esperança que no mês de abril, a gente possa fazer uma grande reflexão. Será que todo mundo está fazendo o que é possível para evitar acidente de trabalho?
Será que não é importante a gente ter esse mês para a gente fazer essa reflexão? Com perdas anuais de até 4% de seu PIB e 20 bilhões de reais pagos em benefícios por morte, invalidez e sequelas de doenças ocupacionais, as perdas para as pessoas e economia também são enormes. Como evitar que a atividade ou o local de onde o trabalhador tira seu sustento tire também sua vida e suas capacidades? Vamos acompanhar agora a segunda e última parte da reportagem especial sobre a participação feminina nas câmaras municipais. Nos últimos anos, alguns dispositivos legais foram criados pelo Congresso Nacional para subsidiar e criar condições para a participação de mulheres nos pleitos. Em 2009, foi sancionada a Lei 12.034, que tornou obrigatório um mínimo de 30% de candidaturas, que se somou a um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os recursos de campanha devem acompanhar o percentual de candidaturas do partido. Outra lei criada em 2015, a 13.165, obriga legendas a investirem um mínimo de 5% do fundo partidário para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão de política por mulheres. Apesar da intenção, a eficácia dessas medidas ainda não é grande. A Lei número 13.165 de 2015 estabeleceu a aplicação de no mínimo 5% de recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. O STF, por meio da ação direta de inconstitucionalidade número 5617, em 2018, estabeleceu que deve-se equiparar o patamar mínimo de candidaturas femininas ao mínimo de recursos do fundo partidário. Nos partidos políticos, quando uma mulher é chamada para fazer uma campanha ou fazer parte de um trabalho político, é preciso de mais direção, mais apoio, que é o membro essencial na política, como em outros países, por exemplo. Então é preciso que os partidos olhem melhor essa mulher quando chamam ela para fazer parte da política. E eu acho extremamente justo, porque a disputa entre homens e mulheres no processo eleitoral não é igual. E se a gente não tem uma disputa igual, a gente não pode cobrar que tenha resultados iguais. Então, até que a gente consiga resolver o problema de subrepresentação das mulheres na política, eu acho necessário essa reserva de cadeiras de forma gradual. Os legislativos são um maior reflexo de como a sociedade se comporta. Ainda temos muito a avançar na busca por uma igualdade efetiva na política. Todo passo é importante, mas cada passo deve fincar raízes, até que essa história de desigualdade se torne uma vaga lembrança do passado. Mulheres, venham participar mais, venham fazer parte da política no nosso país, no nosso estado, nos nossos municípios. Uma mulher na política, ela muda a vida de outra mulher. Porque só quando nós participarmos da política, e não única e exclusivamente exercendo o mandato, claro que pode ser para o mandato também, mas nos aproximando da política no dia a dia, debatendo política lá na ponta, com a sua vizinha, com o seu filho, com o seu marido, com suas amigas, com seus amigos. Então se aproximem da política, porque a política ela vai decidir tudo que acontece na nossa vida do cotidiano, né? É por isso que eu creio que nós mulheres precisamos cada vez mais ocuparmos o nosso lugar na política, e começa pelo Legislativo Municipal. Venha conosco fazer valer a nossa voz e a nossa vez na política do nosso município, do nosso estado e do nosso país, exigindo, acima de tudo, o respeito que merecemos. A maior homenagem que uma mulher pode receber é respeito. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere no YouTube da Casa de Leis.
Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Até a próxima edição. E siga se protegendo contra o coronavírus. TV Alemes, 20 anos. A TV da Gente de MS.